Relato real. A última ligação de um amigo foi para mim, e o que ele disse me destruiu por dentro. Naquela tarde, o céu sobre São Paulo estava cinza, uma cortina de água que caía sem parar. Maria, uma avó de 68 anos, estava sentada em seu pequeno apartamento, cercada por móveis antigos e o cheiro do café que havia acabado de preparar. As gotas de chuva tamborilavam na janela, e cada batida parecia ecoar em seu coração. Mas não foi o som da chuva que chamou sua atenção. Foi uma caixa cheia de fotografias envelhecidas que habitava o canto da sala, guardando memórias que pareciam tão distantes. Curiosa, Maria decidiu remexer ali, sem saber que essa escolha desencadearia uma lembrança que elevaria sua angustiante saudade a outro nível. Ela puxou a caixa para perto, revelando imagens de sorrisos, abraços e festas em família. Olhos brilhantes de infância, rostos queridos que agora eram ecos de tempos mais felizes. Contudo, suas mãos pararam em uma fotografia particular. Diogo, seu neto, sorrindo alegremente, um jovem cheio de vida e sonhos. A lembrança dele era um refresco em meio a um passado que parecia pesado e escuro. E então veio a lembrança da última ligação que recebera dele, um chamado que se tornara um fardo que pesava sobre sua alma. Maria lembrava com clareza como a voz de Diogo tremia do outro lado da linha. Vó, eu estou lutando, ele dissera, a voz carregada de incertezas. Ela recordou a angústia que sentiu ao ouvir aquelas palavras. Ele falou sobre as pressões da vida, a necessidade de ser perfeito em um mundo que nunca perdoa. E, como, em meio a tudo isso, se sentia perdido. Maria ouviu cada palavra, mas as delas se tornavam uma batalha silenciosa em seu interior. Ela sabia que precisava confortar o neto, mas não conseguia encontrar as palavras, imersa em suas próprias dores. Enquanto a chuva caía, Maria sentiu um aperto no peito. A dor da perda de seu filho se infiltrava como um veneno. Era um silêncio que a acompanhava, um fardo que a impedia de ser a avó que Diogo precisava. Com um nó na garganta, ela hesitou, sentindo o tempo passar como areia entre os dedos. Cada segundo da ligação era precioso e o sentimento de urgência a invadia. O que Diogo não sabia era que a decisão que estava prestes a tomar era algo mais do que ele poderia imaginar. Vó, Diogo disse, a voz quase um sussurro. Eu não sei se consigo continuar. Aquelas palavras ecoaram como um grito no coração de Maria. Aquela conexão, mesmo que virtual, parecia tão intensa e dolorosa. A chuva continuava, criando uma melodia que amplificava a tensão entre eles. Será que Maria teria coragem de se abrir para Diogo, compartilhar a dor que sempre a acompanhara e assim salvá-lo de seus próprios demônios? Uma pergunta pairou no ar, e a resposta dela poderia mudar o destino dos dois. Com a voz embargada, Maria se preparou para fazer uma escolha que pesava sobre seus ombros. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vó, Diogo disse, a voz quase um sussurro. Eu não sei se consigo continuar. O coração de Maria parecia apertar a cada palavra, como se a chuva do lado de fora se transformasse em uma tempestade dentro dela.
Ela sabia que precisava agir, mas o peso da realidade a paralisava. Então, de repente, o telefone começou a tocar novamente. Um toque insistente que quase fez Maria pular da cadeira. Ela olhou. Para o visor, um número desconhecido, mas algo dentro dela disse que deveria atender. Com a voz tremendo, atendeu. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme e direta, tranquilizou-a. Maria, aqui é o doutor Renato, da clínica onde Diogo está se tratando. Precisamos conversar urgentemente. O que poderia ser tão urgente? O aperto no peito aumentou. É sobre Diogo. Ele não está bem. Maria mal conseguia respirar. O que aconteceu? Ele está doente? A voz continuou. Pausa tensa entre cada frase. Ele tentou se machucar, Maria. Ele está no hospital agora. O mundo de Maria desmoronou naquele instante. Ela sabia que aquelas palavras poderiam mudar tudo. Lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. O que você quer dizer com que ele tentou se machucar? Ele estava tão cheio de vida na nossa última conversa. Não pode ser verdade. A voz do doutor Renato era calma, mas a dor dela era como uma lâmina afiada. Ele estava numa crise. A pressão foi demais. Precisamos que você venha ao hospital imediatamente. Maria fechou os olhos, a dor da perda quase a engolindo. Estou indo. Na pressa, quase derrubou a caixa de fotografias no chão, mas nem se importou. Colocou o casaco com mãos trêmulas e saiu para a rua. A chuva agora parecendo um dilúvio. A cidade estava cinza, mas para ela, tudo parecia uma névoa. O que ela poderia ter feito diferente? O que não disse naquela última conversa? Chegando ao hospital, um sentimento de pânico a dominava. Enquanto entrava, as luzes brancas pareciam queimar seus olhos. Ela precisava ver Diogo. Precisava saber como ele estava. No corredor, encontrou a enfermeira, que a olhou com compaixão. A sala dele está logo ali. Maria correu, seus pés ecoando no chão frio. Entrou no quarto e o coração parou. Diogo estava deitado na cama, pálido e frágil. Os monitores apitavam suavemente, um som que a fazia sentir um peso insuportável nos ombros. Ela caminhou até ele, a angústia a sufocando. Diogo! Quase um grito. Ele abriu os olhos com dificuldade e tentou sorrir. Vó, eu não sei o que aconteceu. A dor em sua voz rasgou o coração dela. Me desculpe por não ter te contado. Eu realmente acreditei que conseguiria lidar com isso sozinho. Mas algo na voz dele parecia estranho, distante. Maria quase tocou seu rosto, mas hesitou. O que você quer dizer com isso, meu amor? Você não precisa passar por isso. Sozinho, ela queria confortá-lo, mas sentia que havia algo mais, algo escondido além da dor que conhecia. Então, uma sombra cruzou a expressão de Diogo. Vó, tem algo que você não sabe sobre mim. Um nó se formou na garganta dela. Sobre o que você está falando? E foi quando a porta se abriu bruscamente. Um homem de aparência preocupada entrou. Era um estranho, mas com uma determinação no olhar. Desculpe, mas eu preciso falar com você. É sobre Diogo. Maria olhou entre Diogo e o homem. Um pressentimento gelado subiu por sua espinha. O que mais estava escondido naquela realidade tanalhada? A conversa que não tinha o poder de salvar Diogo poderia desmascarar muito mais do que ela imaginava. E o que seria revelado poderia mudar tudo entre eles. O homem se aproximou. O silêncio era palpável. Eu sou um amigo dele, disse, e o que veio a seguir prometia desvelar segredos obscuros que poderiam prejudicá-los ainda mais. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. O que poderia o homem querer dizer? Alguma verdade perdida nas entrelinhas das palavras poderia ser a resposta que tanto temia? Eu sou um amigo dele, disse o homem, interrompendo o silêncio pesado. Maria sentiu um frio na espinha. O olhar do estranho era sério,
quase triste. Você precisa saber sobre tudo isso. Diogo não é quem você pensa que é. Aquelas palavras cortaram o ar. O coração de Maria disparou e um nó se formou em sua garganta. Olhou para Diogo, que parecia tão vulnerável deitado na cama. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Sua voz saiu como um sussurro tremulante, presa entre medo e confusão. Ele tem lutado com uma identidade que não se sente confortável em compartilhar, disse o homem, tentando transmitir compaixão. Ele não é simplesmente o Nepo que você conheceu. Há muito mais sendo escondido. Maria sentiu um peso se acumulando no seu peito. Ela não queria acreditar, mas um pressentimento a invadia. Diogo tentou se mover, mas era como se cada movimento fosse um esforço colossal. Vó, não escuta ele. Por favor, eu só queria que você soubesse que eu estava tentando entender. A vulnerabilidade na voz dele a fez sentir parte de um abismo profundo. Eu pensei que poderia lidar com tudo isso sozinho. O homem se inclinou para mais perto. Ele não está apenas lidando com pressão e ansiedade. Existe uma questão profunda que o atormenta. Uma identidade que ele não consegue lidar. Uma verdade que o leva ao fundo do poço. Que verdade? Maria perguntou, sua voz falhando sob a pressão da revelação. O homem hesitou, como se estivesse medindo suas palavras. Diogo não só luta com depressão, mas está questionando sua própria identidade, seu lugar no mundo. Ele tem se sentido estranhamente desconectado e, mais do que isso, ele está se sentindo empurrado a se encaixar em algo que não é. Um silêncio profundo tomou conta do quarto. Maria olhou para Diogo, como se procurasse um sinal de força, um entendimento nas feições do neto. Diogo, é verdade? Você está se sentindo diferente do que mostrou para mim? Sua voz vacilou, sufocada pela incerteza. Ele fechou os olhos, dolorido. Vó, eu não sou apenas aquele menino que você conheceu. Estou confundido. Tentei suportar tudo isso. Eu não sei como explicar. As palavras saíam arrastadas, como se a carga emocional fosse pesada demais para carregar. Antes que pudesse processar essa nova camada de dor, um grito irrompeu do corredor. Deixe-a, você não pode entrar aqui. A enfermeira apareceu, pálida, pressionando a mão sobre o peito. Está tudo bem, está tudo sob controle. Mas Maria sentiu que não estava. As circunstâncias estavam fugindo de suas mãos. O homem olhou para ela, olhos apreensivos. Desculpe, eu não queria que você tivesse que ouvir isso assim. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, cabelos desgrenhados, rosto em desespero. Diogo, meu Deus, onde você está? Eu sabia que ele estaria aqui. Ela olhou para o estranho e depois para a enfermeira. Os olhos cheios de culpa e medo. Vocês têm que me ouvir. Eu sou a mãe dele. A revelação ecoou como um trovão no quarto. Maria ficou paralisada, a mente girando. Espere, você não pode! Gritou a enfermeira. Mas a mulher avançou, passando pelo espaço caótico. O que ela queria? Naquele instante, o mundo de Maria desmoronou novamente. A imagem do neto, sofrendo e lutando, foi ofuscada por essa nova e chocante prova de que muitos segredos ainda estavam enterrados. O que mais estava escondido? O que mais poderia mudar, agora que a verdade começava a emergir nas sombras? Maria sentiu que ia desmaiar. A chuva lá fora agora parecia pálida em comparação ao turbilhão de sentimentos que a engolfava. O sussurro de Diogo a trouxe de volta à realidade. Vó, você precisa me perdoar. Não sei. As palavras estavam repletas de medo e fragilidade, e a única certeza que Maria tinha agora era que os caminhos intricados da vida poderiam levar a lugares inexplicáveis. O que mais viria a seguir? Vó, você precisa me perdoar. Não sei se conseguirão entender. A fragilidade na voz de Diogo era um eco de desespero. Maria sentiu um nó na garganta entre o medo e a compaixão. O tempo parecia parar.
enquanto o ar se tornava denso, como se cada palavra estivesse carregada de um peso insuportável. A mulher que tinha entrado, com o desespero estampado no rosto, parecia não notar a tensão crescente. Diogo, meu Deus, onde você está? Sua voz alta reverberou no quarto, quebrando o clima de intimidade. Maria virou a cabeça, sentindo um frio na espinha. Mãe? Um grito, agudo e afligido. O horror estampado no rosto de Diogo fez o coração dela acelerar. Você não deveria estar aqui, ele exclamou, a dor visível em seu olhar. A mulher avançou, um passo decidido, mas a enfermeira se interpôs, ainda tentando manter a situação sob controle. Desculpe, mas não é hora para isso. Eu sou a mãe dele, ela repetiu, agora com um grito de fúria e desespero. Maria se sentiu perdida, o mundo girando ao seu redor. O que ela deveria fazer? As memórias do filho que se foram, e agora essa mulher. Um mistério que parecia um quebra-cabeça sem solução. O olhar de Diogo passou de confusão para uma profunda tristeza. Vó, você não entende. Eu não sei quem sou. Eu só queria que você pudesse me ver por quem eu realmente sou. Ele estava quase implorando, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Eu sei que você se sente perdido, meu amor, mas... E antes que pudesse terminar, a mãe de Diogo avançou de novo. Deixe-o em paz. Ele não precisa passar por isso com você. Você não tem ideia do que se passa. O pensamento gritou na mente de Maria. A dor dele era palpável. Um silêncio tenso envolveu todos no quarto. Os murmúrios da equipe médica do lado de fora pareciam distantes. O estranho que estava com eles, um amigo de Diogo, agora parecia hesitar, como se pesasse suas palavras. Eu não quero que isso se torne um confronto, mas você, senhora, não sabe a verdade. Diogo tem lutado com questões muito mais sérias. Do que você está falando? A mãe de Diogo estava visivelmente alarmada. Que questões? A urgência no tom dela fez a atenção se voltar completamente para o homem. Ele não só sofre com depressão. Existem segredos que estão sendo guardados, que podem destruí-lo. E você, como mãe, deveria saber. Ele disse, a voz quase um sussurro. Maria sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a revelar algo devastador. Segredos? O que está acontecendo aqui? A mulher olhou de Diogo para o amigo, a confusão em seu olhar transformando-se em pânico. Você não percebe? É complicado, mas Diogo não é apenas um jovem lutando com suas inseguranças. Ele está descobrindo uma parte de si que sempre esteve escondida, e você precisa saber disso antes que seja tarde demais. O homem estava transbordando de emoção, como se soubesse que o que diria a seguir poderia mudar tudo. Eu sou. Trans. As palavras saíram da boca de Diogo como um golpe. O ar ficou pesado, como se o mundo tivesse parado. Maria sentiu um choque profundo, uma onda de emoções a engolindo. Ela trocou olhares com a mãe de Diogo e as reações foram instantâneas. Horror, confusão, uma dor profunda e inexplicável. A mãe de Diogo tropeçou para trás, como se tivesse levado um soco. Você, o que está dizendo? Como você pôde esconder isso de mim? A voz dela estava trêmula, o desespero submergido por uma mistura de angústia. A expressão de Diogo era de dor profunda. Eu não sabia como te contar. Tentei lidar com isso sozinho e não consegui. Por que você não me perguntava se não era um grito egoísta, uma defesa contra o que estava escutando? Porque eu não sabia se você conseguiria entender. Diogo estava tremendo, empurrado para a borda da angústia. Maria sentiu a tensão no ar se intensificar. O choro de Diogo se misturando com as palavras desesperadas da mãe. Ela estava perdida no meio daquele turbilhão. Enquanto a tempestade se desenrolava, o homem se aproximou, sua voz suave. Nós estamos aqui para ajudar.
Mas precisamos ser sinceros. Diogo precisa de apoio, e tem que ser de todos vocês. Só que Maria se sentia repleta de dúvidas. O que mais não sabia? Os segredos não revelados ecoavam nas paredes do quarto como fantasmas. Entre os olhares ferozes e emocionais, a tensão crescia, e o tempo parecia desmoronar ao redor deles. Eu não sei mais. O que fazer? Disse Diogo, a tristeza transbordando em lágrimas. Uma nova camada de dor se instalava entre Thorns, e Maria percebia que a verdade revelada poderia não ser a única que ela desconhecia. Essa não é a única verdade, pensou ela. O que mais estava escondido nas sombras? E essa nova revelação os uniria ou os separaria para sempre? As perguntas dançavam no ar, prenunciando uma história muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. O futuro era incerto, e Maria não sabia se a tempestade que tinha começado conseguiria acalmar antes de varrer tudo de seu caminho. Vó, você precisa me perdoar. Não sei se conseguirão entender. A fragilidade na voz de Diogo era um eco de desespero. Maria sentiu um nó na garganta, entre o medo e a compaixão. A tensão no quarto crescia, mas, de repente, uma sirene cortou o ar, anunciando a chegada de algo alarmante. A porta se abriu com um estrondo e homens uniformizados invadiram o espaço, com expressões sérias e equipamentos em mãos. Desculpe, precisamos entrar. Eles pareciam em estado de emergência. O olhar preocupado da enfermeira se cruzou com o de Maria. O que está acontecendo? Maria perguntou, o coração acelerando. Acometida pelo medo, ela não conseguia desviar os olhos de Diogo, que estava pálido e vulnerável. O amigo de Diogo, ainda presente no quarto, encarou os oficiais, sua expressão mudando de preocupação para terror. Vocês não podem fazer isso, disse o homem, tentando barrar a passagem. Mas os oficiais não hesitaram. Um dos homens se aproximou de Diogo, que começou a tremer. Diogo Mota, você está sob custódia. O mundo de... Maria desmoronou novamente. Custódia? O que você quer dizer? Seu coração disparou. O mesmo Diogo, que lutava com sua identidade, agora estava sendo acusado de algo mais sério. A mãe de Diogo, a mulher que estava tão confusa e desesperada momentos atrás, olhou para os policiais com incredulidade. O que meu filho fez? Ele não deve nada a ninguém. Sua voz estava um misto de pânico e raiva. Precisamos falar com ele sobre as mensagens encontradas. Um dos oficiais balançou uma folha de papel e Maria sentiu um frio na espinha. O que eram aquelas mensagens? Um pressentimento ruim começou a se formar dentro dela. Não há necessidade de tanta violência. Ele não está bem. Maria tentou intervir, mas os policiais não mostraram sinais de parar. Vocês não têm o direito de tirá-lo assim. Uma urgência crescente a dominava, mas ela estava impotente, presa em meio à cena caótica. Diogo, agora mais pálido, tentava absorver a situação. O que você quer dizer com mensagens? Sua voz era quase um sussurro, repleto de medo. Maria sabia que havia um abismo de segredos que poderiam se abrir ali, e ela não estava preparada para ouvir o que poderia vir a seguir. Um dos oficiais se virou para Diogo, firme. Mensagens relacionadas a ameaças. Você está envolvido em uma investigação séria. Cada palavra parecia uma faca cravada em seu coração. Maria sentiu a realidade girar. A verdade que ela pensava ter começado a entender estava se afastando no horizonte. E agora, o que vai acontecer? Diogo estava tremendo, não apenas de medo, mas de confusão. Toda a sua luta com a identidade, a dor emocional, agora, estava ofuscada por algo muito mais sinistro. As lembranças da última ligação de Diogo passaram pela mente de Maria. Ele havia falado sobre seus demônios,
Mas havia algo mais? O que mais ele havia escondido de todos? Antes que pudesse formular uma resposta, um grito ecoou no corredor. Quem é você? O que você fez? A voz era alta, cheia de desespero. Maria virou-se rapidamente, o rosto pálido de alguém que vagava atormentado por profundas dores. Uma figura conhecida apareceu. Era a ex-namorada de Diogo, com lágrimas nos olhos. Diga que não é verdade. Diga que você não está envolvido, que não fez nada. Apaixonada pelo desespero, ela olhou fixamente para Diogo e o silêncio tomou conta do quarto. As palavras da jovem criaram um novo nível de tensão. Maria se sentiu completamente perdida. O filho de sua filha, o neto que ela amava tanto, agora cercado por um mistério que desafiava tudo o que sabia. E aquela ex-namorada parecia saber algo que eles não sabiam. O que estava acontecendo? Com um nó na garganta e o peito apertado, Maria percebeu que a história estava se transformando em um quebra-cabeça sombrio. As mensagens, as acusações, o desespero nos rostos das pessoas ao seu redor apenas reforçavam a gravidade do momento. A cada instante que passava, mais questões surgiam, sem respostas à vista. As revelações que estavam prestes a surgir poderiam mudar a dinâmica de tudo. Quem era realmente Diogo, além do neto que ela conhecia? E que segredos pairavam sobre ele, ameaçando não só a vida dele, mas toda a sua família? E com esses pensamentos sombrios ecoando na mente de Maria, uma única pergunta pairou no ar. Até onde você iria para proteger a verdade de quem ama? Vó, você precisa me perdoar. Não sei se conseguirão entender. A fragilidade na voz de Diogo ecoou no quarto, enquanto o ar pesado se tornava insuportável. Maria sentiu um nó na garganta, digerindo a montanha de revelações que desabavam sobre eles. Mas antes que poderia processar, a tensão disparou. A ex-namorada de Diogo entrou em um frenesi. Você não pode estar sério. Ele não pode estar envolvido em nada. O desespero em seus olhos lançou uma sombra sobre o quarto, e o clima mudou de angustiado para alarmante. Maria piscou, confusa. O que mais estava acontecendo ali? O homem que se apresentou como amigo de Diogo olhou rapidamente para ela, buscando uma forma de intervir. Esse não é o momento. Precisamos esclarecer muitas coisas. Mas as palavras apenas esfriaram a tensão. A mãe de Diogo, consumida pela dor, parecia estar a um passo da explosão. Dizer que ele está envolvido com ameaças? Como você ousa? Com um olhar fixo na mãe de Diogo, o homem respirou fundo. Por favor, não podemos ignorar isso. Existe uma rede maior envolvida. Ele hesitava, como se cada palavra fosse uma bomba prestes a detonar. Levamos um tempo para juntar as peças, mas queremos ajudar. Maria se sentiu arrastada para dentro de um turbilhão que nem imaginava existir. De que rede você está falando? Seu coração acelerava, adrenalina percorrendo suas veias. O homem decidiu continuar. Nos últimos meses, houve um aumento nas ameaças nas redes sociais, e Diogo foi mencionado várias vezes. Suspeitamos que ele envolveu-se em algo mais sério do que imagina. Cala a boca! Diogo gritou, o som da sua voz ecoando como uma trovoada entre eles. Ele parecia abalado, angustiado em sua própria verdade. Nada disso é verdade. Eu não sou parte de nada. As lágrimas brotavam em seus olhos, e Maria queria correr até ele, abraçá-lo, mas o medo a paralisava. A mãe de Diogo tremia. Meu filho não é assim. Ele só está perdido. Mas as palavras dela estavam pesadas, reverberando em um vazio. O que são essas mensagens que você encontrou? Maria questionou, tentando manter a calma. O amigo de Diogo sorriu tristemente. Isso vai muito além das suas suspeitas. Essa situação é delicada. Diogo, por favor, haja como um adulto. Precisamos que conte a verdade aos que estão aqui. A sua vida e a vida deles dependem disso.
Mas antes que Diogo pudesse falar, o estrondo veio de fora do quarto. A porta foi aberta com força e várias figuras em roupa preta invadiram o espaço, com fuzis à vista. "Polícia! Todos pro chão!" gritaram, enquanto olhavam frio e firmes para o grupo. Maria sentiu o coração disparar e um pavor profundo tomou conta dela. "Não, não, não!" A voz de Diogo estava cheia de terror. Ele estava tremendo, enquanto os policiais ordenavam que se afastassem. "Esperem! Eu não fiz nada!" Diogo tentava explicar, mas tudo sobre ele parecia estar desmoronando. Maria segurou a mão de Diogo, mas a tensão e o medo eram palpáveis. "Eu não tô envolvido!" ele gritou novamente, desespero ecoando nas paredes nuas do quarto. A mãe dele, agora pálida, recuou, o olhar de choque fixado nos policiais que cercavam. "O filho." Antes que alguém pudesse falar, um dos oficiais se virou para a ex-namorada de Diogo e perguntou: "Você sabia de algo sobre ele, senhora?" O silêncio era ensurdecedor. A sensação de que todos estavam sendo observados se intensificava. Do fundo do corredor, um estrondo ecoou. Um homem, provavelmente um investigador, surgiu. "Recebemos uma denúncia anônima. Diogo está no centro de uma situação muito maior e precisamos do seu apoio." O olhar dele era sério. E no momento em que as balas de cada palavra foram disparadas, Maria sentiu que algo muito mais sombrio se aproximava. A revelação passou como um relâmpago. Denúncia anônima? Que tipo de situação? O ambiente estava carregado de medo. Maria começou a juntar os fragmentos e seu coração parou ao entender os segredos que abalaram as bases de sua família. Estavam aos poucos vindo à tona, mas o que mais estava escondido? Só então, Diogo se virou e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: "Vó, espere! Há algo que eu não contei, algo que pode mudar tudo." O mundo à sua volta começou a se desvanecer, enquanto Maria sentia que uma nova camada de sua realidade estava prestes a despencar. O que mais ela não sabia? E aquela revelação, como transformaria o que restava de sua família? "Vó, você precisa me perdoar." Não sei se conseguirão entender. A fragilidade na voz de Diogo ecoou no quarto, enquanto o ar pesado se tornava insuportável. Maria sentia um nó na garganta, digerindo a montanha de revelações que desabavam sobre eles. Mas antes que pudesse processar, a tensão disparou. A ex-namorada de Diogo entrou em um frenesi. "Você não pode estar falando sério. Ele não pode estar envolvido em nada." O desespero em seus olhos lançou uma sombra sobre o quarto, e o clima mudou de angustiado para alarmante. Maria piscou confusa. O que mais estava acontecendo ali? O amigo de Diogo olhou rapidamente para ela, buscando uma forma de intervir. "Esse não é o momento. Precisamos esclarecer muitas coisas." Mas as palavras apenas esfriaram a tensão. A mãe de Diogo, consumida pela dor, parecia estar a um passo da explosão. "Dizer que ele está envolvido com ameaças? Como você ousa?" Com o olhar fixo na mãe de Diogo, o homem respirou fundo. "Por favor, ajudar." Maria se sentiu arrastada para dentro de um turbilhão que nem imaginava existir. "De que rede você está falando?" Seu coração acelerava, adrenalina percorrendo suas veias. O homem decidiu continuar. Nos últimos meses, houve um aumento nas ameaças nas redes sociais, e Diogo foi mencionado várias vezes. Suspeitamos que ele envolveu-se em algo mais sério do que imagina. "Cala a boca!" Diogo gritou, o som da sua voz ecoando como um trovão. Ele parecia abalado, angustiado em sua própria verdade. "Nada disso é verdade. Eu não sou parte de nada." As lágrimas brotavam em seus olhos, e Maria queria correr até ele, abraçá-lo, mas o medo a paralisava. A mãe de Diogo tremia. "Meu filho não é assim. Ele só está perdido."
mas as palavras dela estavam pesadas, reverberando em um vazio. O que são? Essas mensagens que você encontrou? Maria questionou, tentando manter a calma. O amigo de Diogo sorriu tristemente. Isso vai muito além das suas suspeitas. Essa situação é delicada. Diogo, por favor, haja como um adulto. Precisamos que conte a verdade aos que estão aqui. A sua vida e a vida deles dependem disso. Mas antes que Diogo pudesse falar, um estrondo veio de fora do quarto. A porta foi aberta com força e várias figuras em roupa preta invadiram o espaço. Com fuzis à vista. "Polícia! Todos para o chão!" gritaram, enquanto olhavam frio e firmes para o grupo. Maria sentiu o coração disparar e um pavor profundo tomou conta dela. "Não, não, não!" A voz de Diogo estava cheia de terror. Ele estava tremendo, enquanto os policiais ordenavam que se afastassem. "Espere, eu não fiz." "Nada." Diogo tentava explicar, mas tudo sobre ele parecia estar desmoronando. Maria segurou a mão de Diogo, mas a tensão e o medo eram palpáveis. "Eu não estou envolvido!" Ele gritou novamente, o desespero ecoando nas paredes nuas do quarto. A mãe dele, agora pálida, recuou, o olhar de choque fixado nos policiais que cercavam o filho. Antes que alguém pudesse falar, um dos oficiais se virou para a ex-namorada de Diogo e perguntou: "Você sabia de algo sobre ele, senhora?" O silêncio era ensurdecedor. A sensação de que todos estavam sendo observados se intensificava. Do fundo do corredor, um estrondo ecoou. Um homem, provavelmente um investigador, surgiu. "Recebemos uma denúncia anônima. Diogo está no centro de uma situação muito maior e precisamos do seu apoio." O olhar dele era sério, e no momento em que... Relato real. A última ligação de um amigo foi para mim, e o que ele disse me destruiu por dentro. Naquela tarde, o céu sobre São Paulo estava cinza, uma cortina de água que caía sem parar. Maria, uma avó de 68 anos, estava sentada em seu pequeno apartamento, cercada por móveis antigos e o cheiro do café que havia acabado de preparar. As gotas de chuva tamborilavam na janela, e cada batida parecia ecoar em seu coração. Mas não foi o som da chuva que chamou sua atenção. Foi uma caixa cheia de fotografias envelhecidas que habitava o canto da sala, guardando memórias que pareciam tão distantes. Curiosa, Maria decidiu remexer ali, sem saber que essa escolha desencadearia uma lembrança que elevaria sua angustiante saudade a outro nível. Ela puxou a caixa para perto, revelando imagens de sorrisos, abraços e festas em família. Olhos brilhantes de infância, rostos queridos que agora eram ecos de tempos mais felizes. Contudo, suas mãos pararam em uma fotografia particular. Diogo, seu neto, sorrindo alegremente, um jovem cheio de vida e sonhos. A lembrança dele era um refresco em meio a um passado que parecia pesado e escuro. E então veio a lembrança da última ligação que recebera dele, um chamado que se tornara um fardo que pesava sobre sua alma. Maria lembrava com clareza como a voz de Diogo tremia do outro lado da linha. "Vó, eu estou lutando", ele dissera, a voz carregada de incertezas. Ela recordou a angústia que sentiu ao ouvir aquelas palavras. Ele falou sobre as pressões da vida, a necessidade de ser perfeito em um mundo que nunca perdoa. E, como, em meio a tudo isso, se sentia perdido. Maria ouviu cada palavra, mas as delas se tornavam uma batalha silenciosa em seu interior. Ela sabia que precisava confortar o neto, mas não conseguia encontrar as palavras, imersa em suas próprias dores. Enquanto a chuva caía, Maria sentiu um aperto no peito.
A dor da perda de seu filho se infiltrava como um veneno. Era um silêncio que a acompanhava, um fardo que a impedia de ser a avó que Diogo precisava. Com um nó na garganta, ela hesitou, sentindo o tempo passar como areia entre os dedos. Cada segundo da ligação era precioso e o sentimento de urgência a invadia. O que Diogo não sabia era que a decisão que estava prestes a tomar era algo mais do que ele poderia imaginar. Vó, Diogo disse, a voz quase um sussurro. Eu não sei se consigo continuar. Aquelas palavras ecoaram como um grito no coração de Maria. Aquela conexão, mesmo que virtual, parecia tão intensa e dolorosa. A chuva continuava, criando uma melodia que amplificava a tensão entre eles. Será que Maria teria coragem de se abrir para Diogo, compartilhar a dor que sempre a acompanhara e, assim, salvá-lo de seus próprios demônios? Uma pergunta pairou no ar, e a resposta dela poderia mudar o destino dos dois. Com a voz embargada, Maria se preparou para fazer uma escolha que pesava sobre seus ombros. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vó, Diogo disse, a voz quase um sussurro. Eu não sei se consigo continuar. O coração de Maria parecia apertar a cada palavra, como se a chuva do lado de fora se transformasse em uma tempestade dentro dela. Ela sabia que precisava agir, mas o peso da realidade a paralisava. Então, de repente, o telefone começou a tocar novamente. Um toque insistente que quase fez Maria pular da cadeira. Ela olhou. Para o visor, um número desconhecido, mas algo dentro dela disse que deveria atender. Com a voz tremendo, atendeu. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme e direta, tranquilizou-a. Maria, aqui é o Dr. Renato, da clínica onde Diogo está se tratando. Precisamos conversar urgentemente. O que poderia ser tão urgente? O aperto no peito aumentou. É sobre Diogo. Ele não está bem. Maria mal conseguia respirar. O que aconteceu? Ele está doente? A voz continuou. Pausa tensa entre cada frase. Ele tentou se machucar, Maria. Ele está no hospital agora. O mundo de Maria desmoronou naquele instante. Ela sabia que aquelas palavras poderiam mudar tudo. Lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. O que você quer dizer com que ele... Última conversa. Não pode ser verdade. A voz do Dr. Renato era calma, mas a dor dela era como uma lâmina afiada. Ele estava numa crise. A pressão foi demais. Precisamos que você venha ao hospital imediatamente. Maria fechou os olhos, a dor da perda quase a engolindo. Estou indo. Na pressa, quase derrubou a caixa de fotografias no chão, mas nem se importou. Colocou o casaco com mãos trêmulas e saiu para a rua. A chuva agora parecendo um dilúvio. A cidade estava cinza, mas para ela tudo parecia uma névoa. O que ela poderia ter feito diferente? O que não disse naquela última conversa? Chegando ao hospital, um sentimento de pânico a dominava. Enquanto entrava, as luzes brancas pareciam queimar seus olhos. Ela precisava ver Diogo. Precisava saber como ele estava. No corredor, encontrou a enfermeira, que a olhou com compaixão. A sala dele está logo ali. Maria correu, seus pés ecoando no chão frio. Entrou no quarto e o coração parou. Diogo estava deitado na cama, pálido e frágil. Os monitores apitavam suavemente,
um som que a fazia sentir um peso insuportável nos ombros. Ela caminhou até ele, a angústia a sufocando. Diogo! Quase um grito. Ele abriu os olhos com dificuldade e tentou sorrir.